Bolsonaro responde pedido de intervenção militar com Lei de Segurança Nacional. O presidente da República destacou pena de reclusão para quem tentar impedir um dos poderes da União ou Estado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, respondeu a um pedido por intervenção militar, citando um artigo da Lei de Segurança Nacional, que prevê punição para quem tentar impedir com o emprego de violência ou grave ameaça qualquer dos poderes da União ou do Estado. Bolsonaro respondeu a um comentário de um seguidor do Facebook, onde ele pedia para que o presidente promovesse uma intervenção militar, via artigo 142. Escreveu ele: "Presidente, mostre que o senhor é um dos nossos", dizia o usuário. Em resposta, o presidente da República apresentou o artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, que prevê pena de 3 a 15 anos de reclusão para quem tentar interferir em qualquer um dos poderes. Nos últimos dias, vem crescendo os pedidos nas redes sociais para que o presidente interfira no legislativo e no judiciário, principalmente devido a decisões polêmicas que favorecem o avanço da criminalidade no país. Apesar de ter negado o interesse de promover qualquer tipo de interferência, Jair Bolsonaro indicou que está atento aos anseios da sociedade, afirmando que seu governo trabalha pelo povo e que continuará assim até o fim do mandato. Para quem não entendeu, vamos à reflexão. Só nos resta parar o país, irmos para a rua em massa, e quando verem que realmente a maioria do povo está insatisfeita, as Forças Armadas terão de agir. Congresso e STF passam por cima da Constituição diariamente, e não vão deixar o presidente governar. Uma intervenção jamais será acionada por uma das três casas, senão será um golpe militar. Quem tem que acionar o gatilho é o povo. Artigo 1º. Não suportamos mais STF e Congresso tudo comprado, cambada de vagabundos. Mas lembre-se sempre, isso só ocorrerá se a maioria da nação realmente querer. Foi assim em 1964. Por favor, peço que assistam o vídeo a seguir. O trabalho é lento, como formiguinha, mas temos que ser persistentes. A intervenção constitucional pretendida não é feita pelo comando das Forças Armadas, e sim pelo povo. Provavelmente você que agora assiste esse vídeo torceu o nariz à procura de fundamento para a referida afirmação, certo? Bem, este mecanismo, de forma bastante didática, será elucidado agora. Segundo a Constituição Federal de 1988, que a partir de agora trataremos como CF, em seu artigo 142, há 4 portas, ou podemos chamar de gatilhos, capazes de acionar as Forças Armadas. A primeira porta, pela presidência de uma das 3 casas, Legislativo, Executivo ou Judiciário. A segunda porta, em defesa da pátria, contra ataques de outras nações, pela lei, e não pelo cumprimento da CF, e pela ordem, guerra civil, desobediência civil e paralisação do país. As Forças Armadas via comando, ou seja, seus generais, são acionadas se e somente se os 2 primeiros gatilhos forem acionados, mas os 2 últimos não. E aqui está o grande erro de interpretação feito pela grande maioria. Eles nunca tomarão a iniciativa, ou não será uma intervenção, e sim um golpe militar. Haja vista que as 3 casas jamais irão acioná-las, e também por não estarmos sob ataque de outros países. Mas o elemento central de uma intervenção está no acionamento justamente das 2 últimas portas, pois somente elas são capazes de iniciar uma intervenção constitucional. Certamente essa elucidação levou você que assiste esse vídeo a outra indagação. Mas como isso na prática é feito? Bem, temos 2 motivos constitucionais em nosso favor. O primeiro é que as 3 casas estão constantemente passando por cima da lei, a CF. E o segundo, algumas regiões já estão praticamente em guerra civil.
Repare que, mesmo sem se dar conta, o cenário do país está a se desenhar para o acionamento desse último gatilho. Mas para que de fato seja iniciado o processo de intervenção, é preciso rever duas situações. A primeira, unidade entre os grupos intervencionistas e adeptos da causa. Isso envolve grupos de direita, os anticomunistas e principalmente o povo de bem. A segunda, organização e liderança para que os grupos ajam de forma consciente, simultânea e principalmente com a massa da população como endossatária. Há inúmeros grupos e adeptos à intervenção constitucional atuante no país, e fora dele também. Mas há também dois outros elementos capazes de enfraquecer cada vez mais a ideia de uma intervenção. O primeiro é o ego. No meio deles, todos querem fazer a sua maneira de forma fragmentada. E o segundo é a falta de capitaneamento dos referidos. Além de não entenderem o mecanismo da intervenção, intitulam vários líderes a liderar um único grupo. Com isso, restam evidentes alguns problemas à grande massa da população. Vendem a imagem errada sobre a intervenção, demonstram desorganização e principalmente demonstram-se, mesmo que sem saber, como grupos anêmicos, sem força. Exemplos clássicos dessa narrativa são pequenos grupos na frente de quartéis, manifestações de forma assíncrona, ideias utópicas de tomar as 3 casas à força, dezenas de grupos virtuais e, principalmente, aqueles que esperam em 2018 que o presidente acione as Forças Armadas. Infelizmente, a falta de cultura e a falta de esclarecimento do povo são nítidos em nosso país. E tudo o que se passou na história do período militar é distorcido, para que assim a história fictícia contada pela esquerda comuna vá de encontro aos seus próprios interesses, a de perpetuar-se à frente do comando do país. Com base nisso, a grande mídia, a maioria dos artistas pseudo-intelectuais, parte dos professores e afins, que são adeptos ao socialismo e comunismo, ou têm interesses financeiros, vendem a imagem distorcida do período militar no Brasil, que foi de 64 a 85. A forma como a Rede Globo tem narrado a história do período militar em sua minissérie é um exemplo cabal dessa afirmação. Covardemente, vendem a ideia de cerceamento da liberdade de imprensa, de maus tratos à população de bem e principalmente de supostas torturas de presos políticos, e omitem informações sobre economia, desemprego, saúde, segurança e família. O cerceamento que houve no período militar foi acerca da grande mídia comunista. Não se podiam transmitir novelas com cenas de sexo. Também eram proibidas letras de música que faziam apologia a drogas, à prostituição, ao comunismo e a outras obscenidades. Quanto aos maus tratos e supostas torturas, diferentemente dos dias atuais, os bandidos eram tratados como bandidos, não possuíam bolsa presidiária e direitos humanos. Usuários de drogas que ficassem pelas esquinas eram tratados como foras da lei. Guerrilheiros eram tratados como traidores da pátria. E nas classes escolares, os professores eram tratados como heróis. Nos intervalos tocava-se um hino nacional. Houve o maior crescimento econômico de todos os tempos e o menor índice de desemprego sem precedentes. A família era tratada como instância máxima da sociedade. Não se ouvia falar em aborto, tampouco em divórcio. Grupos minoritários que buscam direitos especiais, eventos de sexo a céu aberto, parada gay, feministas que defecam em plena Avenida Paulista e direitos humanos que defendem bandidos, sequer cogitavam existência. No que concerne a bandidos travestidos de políticos, esses sempre existiram na história da sociedade. Mas no referido período,
O sujeito que fosse pego na prática de qualquer crime político, não havia STF para protegê-lo. A lei era cumprida. Nunca houve golpe militar. O que houve de fato foi um clamor de milhares de vozes. Vozes do povo. Da mesma forma que foram feitos com Dilma e Collor. Forçosamente, essas milhares de vozes fizeram o Congresso caçar o até então presidente comunista João Goulart. Quem fez a intervenção de 64 no Brasil foi o povo. Artigo 1º da Constituição Federal. Todo poder